Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques desta noite. Combustíveis mais caros, reajuste do diesel pela Petrobras e alta do ICMS provocam aumento. Real foi a segunda moeda que mais valorizou no mundo em janeiro. E veja como foi o primeiro Vale Verão do ano em São Sebastião. O Jornal da TV Tati está no ar. Abastecer o veículo está mais caro desde o final de semana. Foram 2 reajustes, a do diesel anunciada pela Petrobras e o aumento do ICMS, o imposto estadual que impacta também o preço da gasolina e do etanol. Em São José dos Campos, o valor nas bombas já está mais alto, o que pegou muita gente de surpresa. Foi susto, né? A gente já estava esperando um aumento da gasolina, mas hoje eu vi a realidade, pura realidade. E pra gente que é motoboy, isso tem um impacto bem forte, né? No final da semana passada, a Petrobras anunciou o aumento no valor do diesel, que desde o sábado sofreu reajuste de 22 centavos por litro. Se não bastasse, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, também teve alta de 6 centavos para o diesel e 10 centavos para a gasolina e etanol. Resultado, todos os combustíveis mais caros. Quem determina o aumento do ICMS para os combustíveis é o CONFAZ, que apesar de ser um imposto estadual, trata-se do Conselho Nacional da Fazenda. E é ele que já pré-determinou esses aumentos, inclusive para ajuste dos cofres públicos de arrecadação. Então, esse aumento, inclusive, ele já foi pré-determinado em 2024, que ocorreria agora. A decisão foi tomada pelos governantes estaduais no final do ano passado. Os motoristas já estão sentindo o aumento no bolso, principalmente aqueles que precisam dos veículos para trabalhar. Neste posto de combustíveis, por exemplo, o aumento foi de 10 centavos no litro da gasolina. A diferença foi repassada ao cliente hoje. O Claudinei tem sentido na pele esse aumento. Ele trabalha com mudanças. São 4 caminhões que precisam ser abastecidos todos os dias. Para ele, tem ficado cada vez mais difícil manter as equipes, já que o preço do diesel está cada vez mais alto. Na minha opinião, por exemplo, o pequeno, vamos falar do pequeno, né? O pequeno autônomo, aquele que tem aquele caminhãozinho que depende dele todos os dias, né? Para abastecer, ele já vai ter dificuldade, né? Se ele vai deixar o dinheiro para abastecer, ele vai deixar de fazer uma revisão, vai deixar de comprar um pneu, né? Isso daí, o que acarreta? Por exemplo, risco de vida para ele se ele não fizer uma manutenção no caminhão, né? Infelizmente, a nossa situação é bem perturbadora, né? O que eu vejo, né, é que se esse valor do diesel ficar impraticável, né, o que nós vamos chegar é uma nova crise, como 2018, onde o país parou por 10 dias, né, e parou também 24 estados, desabasteceu tudo e a economia virou um caos. Eu acho que o governo deveria olhar para esse lado com mais carinho e procurar por medidas para que procurar por medidas que venham a animizar esses impactos, né, por conta do aumento. Caríssimo. Nossa. Abasteço pouquinho porque não tem dinheiro para abastecer, né? Não sobra. Combustível já leva tudo. Sobra nada pro profissional. Eu não sei como está sobrevivendo esses caminhoneiros, carreteiros aí da estrada. A moto ela é bem econômica. Eu costumo colocar bem pouco, R$20, mas eu coloco praticamente todo dia. Todo dia. E se por um lado os combustíveis estão mais caros, por outro, a expectativa é que a conta de energia não aumente em fevereiro. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a bandeira tarifária continua sem cobrança extra nesse mês. Todos os detalhes dessa notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. De acordo com a agência reguladora, o volume alto de chuvas ajudou a manter a bandeira verde.
E o Ministério Público instaurou inquérito para apurar o reajuste de 900% feito pela Prefeitura de Ilhabela na passagem do transporte público aquaviário, conhecido como Aquabus. De acordo com a Promotoria de Justiça, o inquérito vai apurar potencial aumento abusivo nas tarifas e verificar a qualidade de eficiência no serviço prestado à população. O Ministério Público disse ainda que o município não comprovou a adoção de medidas de esclarecimento à população que foi pega de surpresa. O reajuste começou a valer no começo desse ano. Por nota, a Prefeitura de Ilhabela disse que vai responder todos os questionamentos da Promotoria de Justiça dentro dos prazos que foram estabelecidos. Agora a gente muda de assunto. A semana começa com oportunidades para quem busca uma vaga de trabalho no Pátio de São José dos Campos. O Pátio de São José dos Campos está com 667 vagas abertas no dia de hoje em São José dos Campos. E para falar um pouquinho mais sobre as vagas abertas e sobre as áreas, eu estou aqui com a Solange Nogueira, que é diretora aqui do Pátio. Boa tarde, Solange, tudo bem? Solange, quais as áreas que estão com mais ofertas de vaga? Então, hoje nós estamos aí com mais de 600 vagas. Dessas 600, 300 são para operadores de telemarketing, tá? E as demais aí na área da construção civil, na área administrativa, inclusive nós estamos aí com vagas para auxiliar contábil, auxiliar fiscal, né? E a área de serviço. Perfeito. E como que a pessoa que quer participar dessas vagas, concorrer a essas vagas, como que ela pode fazer? Como que ela faz? Ela tem que vir até o pátio? Ela precisa acessar o site? Conta pra gente. Então, o site da Prefeitura facilita, né? Porque ela já consegue ver a vaga que a gente vai estar sendo ofertada no dia seguinte e ela vem no pátio com a sua carteira de trabalho digital, é imprescindível a apresentação dela e também um documento de identidade. Perfeito. E sobre as vagas PCD, quantas estão abertas? São mais de 50 vagas. Eu vi que tinha para operador de telemarketing, tinha 50 vagas, tem 50 vagas PCD. Para as outras áreas também tem essa oportunidade? Nós estamos com algumas outras áreas também com ofertas de vaga PCD, até a área administrativa. Então tem algumas outras vagas além de operadores de telemarketing. Então, para quem está buscando uma nova oferta de trabalho, um novo emprego, pode começar aí um mês vindo aqui no Pátio e vendo as vagas disponíveis para a sua área. Letícia Keller para a TV Tati SBT. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a valorização do real. Um economista vai nos ajudar a entender, se isso é bom ou ruim para a nossa economia. Nós já voltamos. Após iniciar o ano em alta, passando dos R$ 6,00, o dólar fechou o mês de janeiro em queda, acumulada em 5,6%. Em contrapartida, o real foi a segunda moeda que mais valorizou no mundo ante ao dólar, perdendo apenas para o rublo russo. Mas o que será que isso significa? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora por internet com o economista Haroldo da Silva. Haroldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu já quero te perguntar, o que de fato isso significa? Isso é melhor para o brasileiro? A nossa economia está melhor ou não? Muito boa noite para você. Gabriela, boa noite para você e para sua audiência. É um prazer estar aqui. Indo diretamente à resposta, não significa dizer que a economia brasileira está melhor em poucos dias, em um mês, que foi o que aconteceu, essa valorização do real que você mencionou. O que na verdade aconteceu é uma correção do mercado financeiro, tendo em vista a grande desvalorização que o real teve ao longo do ano passado. Para você ter uma ideia, no ano passado o real desvalorizou-se cerca de 27% e essa valorização que nós estamos assistindo aqui em janeiro nada mais é do que uma breve correção daquilo que aconteceu no ano passado. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros não nos levam a crer que aquela desvalorização tão grande quanto aconteceu no ano passado, ela esteja correta. E, portanto, agora eu vejo mais como uma acomodação do mercado financeiro esse novo valor que o real tem frente ao dólar.
A gente até separou aqui, Haroldo, uma tabelinha que mostra, né, essa relação da valorização do real. A gente está colocando aqui na nossa tela para que as pessoas possam acompanhar. Então, não significa aí que quando a gente fala dessa valorização nesse momento do real, que também, olhando aí para fora do país, que os outros países estão vendo aqui o nosso dinheiro sendo assim muito bem valorizado, que o real brasileiro está muito bem na praça, vamos dizer assim. Você tem razão. Em verdade, as questões macroeconômicas mais relevantes que o Brasil tem que enfrentar, elas ainda estão postas. Você tem, inclusive, um movimento geopolítico extremamente importante que pode, este sim, ser mais relevante em relação à mudança do preço do dólar em relação a todas as moedas mundiais, que é a política norte-americana. Os Estados Unidos, por exemplo, estão mencionando, o presidente Trump menciona que pode sobretaxar ainda mais países com os quais os Estados Unidos fazem comércio bilateral. Já mencionou isso com o Canadá, com a China e com o México. Esta movimentação norte-americana, assim como os juros cobrados lá, esses têm, eu diria, muito mais poder ainda de impactar o preço das moedas globalmente falando. Então, para deixar claro aqui para a nossa audiência, não foi uma melhoria de condição da economia brasileira que necessariamente fez essa valorização agora, mas eu diria que um ajuste do mercado financeiro que exagerou ao desvalorizar tanto assim o real no ano. As coisas não melhoraram para o Brasil necessariamente, mas eu diria que isso é importante e pode ajudar, por exemplo, com que nós não tenhamos uma inflação ainda maior. Quando o real ganha valor, é muito importante dizer, os nossos consumidores, a nossa audiência aqui, acaba podendo ter acesso a produtos um pouco mais baratos. Mas eu diria que essa valorização agora não deve chegar aí fortemente a uma redução de preços. Pelo menos evita com que os preços aumentem tanto. Esse é o propósito aqui, eu creio que é isso que vai acontecer. Com certeza, o que todo mundo quer é que os preços, né, fiquem mais baratos ou pelo menos não aumentem, né? Haroldo, muito obrigada pela sua ajuda para fazer com que as pessoas aí de casa consigam entender o que significa essa valorização aí do real, pelo menos nesse momento. Muito obrigada e boa noite para você, viu? Boa noite, eu estou à disposição de vocês. Ótimo programa. Obrigada. E, gente, acabou o recesso parlamentar em Brasília. Quem traz as notícias políticas do começo desta semana é o nosso repórter Rafael Tebas. E aqui em Brasília começou o ano no Congresso Nacional. Depois de um recesso parlamentar longo e extenso, hoje foi o primeiro dia de trabalhos para deputados e senadores. Já neste último sábado, também um dia bastante agitado aqui em Brasília, porque tivemos as eleições para a presidência da Câmara e também a eleição para a presidência do Senado. No Senado, o Davi Alcolumbre venceu, vai voltar ao cargo. Dos 81 senadores, ele teve 73 votos, muito expressiva, portanto, a votação do Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Já na Câmara, como a gente antecipou há algumas semanas, o Hugo Mota, que é do Republicanos, foi eleito e também com sobras. Ele teve 444 votos dos 513 deputados federais que trabalham aqui no Congresso Nacional. Portanto, 2 presidentes novos para esses próximos 2 anos de trabalhos no Congresso Nacional. Durante o dia, eles visitaram o presidente Lula no Palácio do Planalto, tomaram um café com o presidente, que depois veio para cá para a cerimônia de abertura de trabalhos legislativos neste ano. Uma das pautas mais importantes e polêmicas também é em relação à anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos 3 poderes, Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, foram depredadas aqui em Brasília. Pelo que nós apuramos, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, não se comprometeu em pautar essa questão aqui no Congresso. De Brasília, Rafael Tebas. A venda de medicamentos em supermercados foi uma das ideias apresentadas ao governo para reduzir a inflação. Mas as farmácias rejeitam a proposta e citam o risco à saúde dos brasileiros.
Na drogaria do Felipe, em Brasília, mesmo os medicamentos sem tarja ficam só do lado de dentro do balcão. Mesmo eles sendo medicamentos isentos de prescrição, eles não são isentos de risco. Por isso eu prefiro deixar ele aqui dentro do balcão, para quando o cliente chegar, o paciente chegar, eu orientar da melhor forma se ele precisa ou não daquele medicamento. Segundo a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, os medicamentos vendidos sem receita representam 1/3 das vendas. Uma fatia importante que está na mira dos supermercados. Além da perda do faturamento, o setor farmacêutico argumenta que a falta de um profissional atrás do balcão pode criar desinformação. Afinal, com quem os clientes vão tirar as dúvidas? Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, seriam contratados farmacêuticos para atender os consumidores de forma remota, online. Ele passa a ter um acesso muito mais próximo da sua necessidade, ele vai tomar a decisão aonde ele vai adquirir esse produto. Grande parte do mundo, esse assunto já está harmonizado, essas coisas já acontecem há décadas. Nos Estados Unidos, país que não conta com um sistema público de saúde, a venda de medicamentos em supermercados é comum. E isso também ocorre em alguns países da Europa, como o Reino Unido, e da América Latina, como o México. Ao presidente Lula, a entidade que representa os supermercados reforçou que a mudança é uma estratégia para conter o avanço da inflação e estima que a medida deixe os preços dos medicamentos até 35% mais baratos. Já o Conselho Nacional de Saúde pede que sejam rejeitadas propostas de liberação deste tipo. A Associação de Redes de Farmácias e Drogarias nega a possibilidade de redução de preços e reforça que o debate econômico não pode se sobrepor ao da saúde. É uma discussão de saúde pública e tem que ser levado muito a sério, né? Porque os impactos disso em médio e longo prazo, podem ser muito danosos. O preço médio da cesta básica aumentou 0,59% no Vale do Paraíba em janeiro deste ano, no comparativo com dezembro de 2024. A informação é do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital. O valor médio da cesta foi de R$ 2.841,80 no mês passado. A cenoura e a laranja-pera foram itens que registraram maior aumento de preço, enquanto a batata inglesa e o tomate tiveram as maiores reduções. Vamos para mais uma pausa rápida e daqui a pouco nós vamos mostrar como foi o primeiro Vale Verão em São Sebastião. Nosso intervalo é rapidinho. Estamos de volta com a nossa previsão do tempo. Nesta semana, as máximas voltam a subir e o calor a aumentar. Apesar de ainda ter possibilidade de chuva, a previsão não é de tempestade, tá bom? Vamos ver as temperaturas? A gente começa aqui falando de Aparecida, que amanhã, olha só, tem máxima de 31 graus, mínima de 20. Em São José dos Campos, a máxima também é de 31, mas a mínima é de 19 graus. Em Ubatuba, pode chover também, mas fica bem calor, tá? Máxima de 32, mínima de 21 graus. Campos do Jordão, máxima de 24, mínima de 16 graus. E o primeiro Vale Verão do ano aconteceu neste final de semana em São Sebastião. Nossa equipe acompanhou tudo de pertinho. Vamos ver. Muita diversão, alegria e dança marcaram o início da temporada Vale Verão. A TV Tati SBT ela tem um público muito fiel, né, Gustavo? Então, se você pegar, a gente gosta de receber esse feedback, seja pelos nossos canais de WhatsApp, rede social. Então, desde o primeiro momento que o nosso marketing anunciou que a arena seria aqui na praia Balneário dos Trabalhadores, a gente já percebeu a movimentação antes da arena ser montada. Muita interação nas redes sociais, no WhatsApp, dizendo que iriam participar. Então, tanto o São Sebastianense também quanto todos os turistas que estão nesse período aqui, às vezes de férias ou com a família se divertindo, né? Os jogos e as competições foram muito disputados, mas sempre
com a alegria do SBT. Essa família aqui de São Sebastião aproveitou o fim de semana e se jogou na brincadeira com o balão. Eu tô com a família aqui, ganhadora do nosso campeonato de bexiga. Como que tá a felicidade de vocês aqui? Tá tremenda. SBT é muito mais pra você. Maravilhoso. Eu amei de participar dessa brincadeira top com a minha família. A gente não tava nem esperando participar. E foi uma surpresa a gente ter ganhado, né? Porque todo mundo deu o máximo de si aqui. Assim, até outras pessoas se emocionaram, tudo, por não ter conseguido. Mas, assim, foi uma surpresa pra gente, né? Então, eu agradeço mesmo. Muito obrigado. As atividades foram para todas as idades. O pequeno Arthur soltou a voz e encantou quem estava na praia. Foi bem legal, eu sempre queria aparecer no SBT, era meu sonho aparecer, tipo assim, eu gosto muito do Celso, eu gosto muito do SBT, sempre nos domingos, quando eu tenho tempo, eu vou lá e assisto o SBT, porque eu gosto muito. E quem passou por aqui também pôde remexer o esqueleto e até aprender a dançar, ou pelo menos tentar. Das crianças e o modo da mulher, E os próximos 2 finais de semana também serão divertidos e com brindes, mas em outras cidades do litoral norte. Caraguatatuba será no próximo final de semana e a gente finaliza com Ilhabela no final de semana do dia 14 e 15. Nas 2 praias subsequentes a essa do Vale Verão, serão a mesma expectativa que a gente teve, né? Então hoje, muitos serviços, muita interação com o público, com o telespectador, com o turista. E eu tenho certeza que, como nos anos anteriores, a gente vai entregar ali um evento de muito sucesso para que todos ganham, né? As prefeituras, a emissora, os patrocinadores, os turistas e todos aqueles que direta e indiretamente participam, né? Gostei do gingado, hein? E olha só, a Gabriela Bravanel e o Guilherme Galazzo prepararam um programa muito especial que vai ao ar neste sábado, dia 8, à 1 da tarde, aqui na TV Tati SBT, e tá muito legal, viu? E olha, nossa próxima parada é em Caraguatatuba, neste final de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, na praia Martins de Sá, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tem muitas atrações esperando por você, viu? Arena Kids, atividades esportivas, zumba, brincadeiras, brindes e muito mais. E a presença, gente, de Marcela Mesquita e Lucas Tavares, fazendo um programa especial. Traga a sua família e venha curtir o Vale Verão Tati SBT, a energia do verão está aqui. Realização TV Tati SBT. Pessoal, o fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você continua aqui na nossa programação. Fique com SBT Brasil. Até amanhã. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.